Bom, então, primeiramente, bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Conforme vocês estiverem assistindo essa aula. O meu nome é Laís, eu sou estagiária, né, do estágio 4. Meu professor atualmente é o professor Breno. E eu vou estar dando essa aula, então, para vocês, né, dessa forma mais remota, né? Que é o que a gente está podendo fazer atualmente. Então, eu espero que todos estejam bem, né? Que todos estejam se cuidando. E vamos se ajudar aí, né, dessa forma que foi encontrada, né, para a gente não perder o nosso estágio, né, nesse semestre. Bom, então, pessoal, a gente vai ver sobre o assunto cinética química. O que cinética quer dizer? Vocês lembram? Lá das aulas de física, vocês provavelmente viram que cinética é a energia que um corpo tem por estar em movimento. Então, ele basicamente, né, está conectado ao movimento de algum objeto. Então, a cinética voltada para a química, ela vai ter um significado um pouquinho diferente, mas que está envolvido justamente com o movimento das nossas partículas, né? Que no caso a gente vai considerar as moléculas. Então, a cinética química, ele é basicamente o estudo da velocidade de uma reação, ou seja, a velocidade em que os reagentes, né, reagem uns com os outros e formam os produtos. Bom, então para lembrar, né, todo esse assunto, eu gostaria de fazer primeiramente, né, um link com as aulas de física que vocês tiveram, né, para vocês lembrarem bem desse assunto, né, e para vocês se situarem. E aí depois a gente vai trazer todo esse conhecimento que foi visto lá na física para a química propriamente dita. Então, primeiro, eu gostaria de começar fazendo uma dinâmica que a gente vai basicamente construir, digamos, a ideia de velocidade. Então, para essa dinâmica, a gente vai basicamente fazer um caminho, medir a distância total desse caminho e cronometrar o tempo também. E logo depois a gente vai fazer, então, uma análise sobre tudo isso e trazer para a química. Bom, pessoal, então para nossa experiência, nós vamos aproveitar que estamos numa situação de aulas remotas e vamos utilizar exatamente o que tem disponível em casa. Então, para esse experimento, a gente vai precisar de alguma coisa, alguma corda ou alguma linha que possa demarcar o nosso caminho, né? No caso, para conseguir uma boa distância, para a gente conseguir ver isso muito bem, o objetivo do nosso experimento, né, para que vocês consigam enxergar melhor o motivo do nosso experimento, eu vou usar algo que me possibilite uma grande distância. Então, nesse caso, eu vou usar uma mangueira que eu tenho disponível aqui em casa. Para medir essa distância e a gente ter um referencial e poder fazer os cálculos mais para frente, eu vou usar uma trena. E também para medir, então, o nosso início e o nosso fim do nosso caminho, ali a gente tem duas marcações, né? Bom, então, pessoal, a partir da minha mangueira, eu queria fazer um caminho de pelo menos 3 metros, que é o quanto a minha fita métrica mede, é o máximo que ela mede, né? Então, eu fiz um caminho e ali do lado vocês podem ver que eu já tenho a fita métrica também. Então, ela já está medindo a distância, né, que eu fiz nesse meu caminho inteiro. Então, eu quero que vocês percebam, né, que a minha fita métrica ela está de uma forma linear, né? E o caminho que eu fiz com a mangueira, ela está formando algumas ondulações que são para demarcar, né, o nosso caminho. Quero que vocês lembrem também nessa dinâmica, né, que a distância ela é diferente do percurso a percorrer. Então, aqui é outra questão que a gente pode analisar, né, também, né, lá nas nossas aulas de física. Bom, pessoal, então por questão de visibilidade, eu mudei o lado, né, da marcação e coloquei
tanto no final quanto no início, a marcação para nós sabermos a nossa distância, né, de 3 metros. Só lembrando, pessoal, que quando estiver fazendo esse percurso, eu vou estar com um cronômetro na minha mão, cronometrando, né, os segundos que eu vou usar para realizar o percurso. Como eu mostrei para vocês, ali a gente tinha um caminho. Só que considerando a mesma distância, que no nosso caso eram 3 metros, a gente pode achar formas de fazer, de percorrer, né, a mesma distância por caminhos diferentes, por formas diferentes. E isso tudo vai fazer com que a gente chegue nesses 3 metros, né, faça esse caminho dos 3 metros num tempo diferente. Então, analisando ali o caminho que eu apresentei para vocês, que é cheio de curvas, vocês conseguem pensar agora em uma forma de fazer esse caminho diferente? De uma forma que a gente utilize menos tempo do que a gente realmente usou? Talvez vocês pensaram em fazer o trajeto correndo, fazer o trajeto numa patinete, fazer o trajeto numa bicicleta, com patins, quem sabe fazer esse caminho reto, né? Percorrendo a mesma distância, lembrando, a gente está considerando a mesma distância, né? Os mesmos 3 metros. E a ideia aqui é só achar realmente formas de fazer esse caminho, né, em menos tempo. Vamos ver então isso na prática, né? Então a gente vai ver se a gente percorresse essa mesma distância, né, em linha reta, pulando, correndo. Bom, muito interessante, né? Saber que a gente pode percorrer a mesma distância de formas diferentes, né? E fazer em tempos diferentes também, né? Como a gente viu ali nas nossas experiências. Então, analisando tudo que a gente fez, todas as opções que a gente teve e também os nossos dados experimentais que a gente conseguiu retirar, né? Vocês concordam que quando consideramos uma mesma distância para diminuir o tempo que vamos terminar o trajeto, basicamente, estamos trabalhando com a velocidade da pessoa que vai realizar o trajeto. Então, vamos analisar os dados que a gente tem, colocando eles numa fórmula para descobrir a velocidade que eu obtive em cada trajeto que eu fiz e poder verificar que realmente a gente teve uma mudança na velocidade desses percursos. Bom, então, considerando o caminho original, aquele caminho sinuoso, o primeiro que a gente viu, o tempo que eu realizei para fazer aquele percurso foram de 9 segundos. E a distância, né? A distância será sempre igual em todos os outros caminhos, né? Que foram de 3 metros. Então, se a gente analisar, né, a nossa fórmula que a gente já conhece de velocidade média, vinda lá da física, a gente considera justamente essas referências que nós temos as medidas, né? Então, para calcular a velocidade média, nós temos que é a distância percorrida sobre o tempo que foi percorrido. A distância, né, a gente mede em metros mesmo, e o tempo em segundos. Então, colocando na nossa fórmula os nossos dados, nós vamos achar uma velocidade média de 0,33 metros por segundo. Então, essa foi a minha velocidade para fazer o percurso de 3 metros. Então, agora considerando a primeira opção que a gente teve para poder fazer em menos tempo a mesma distância. E dessa vez, fazendo em linha reta, eu consegui completar essa distância em 5 segundos. Então, novamente, né, lembrando lá da nossa fórmula da física, a gente chega numa velocidade média de 0,6 metros por segundo. Vocês conseguem ver que entre a velocidade anterior e essa velocidade atual,
que foi feito em um tempo menor, essa velocidade média está maior. A nossa segunda opção que a gente teve para diminuir esse tempo, né, do percurso foi correndo. Então, colocando novamente, né, os nossos dados, a gente chega numa velocidade média de 1 metro por segundo, que também foi maior do que a outra opção, né? Que nesse, na verdade, foi em linha reta e correndo, né? Então, foram até, na verdade, duas formas, né, de encurtar o nosso tempo. E eu cheguei numa velocidade média muito maior do que as anteriores, né? E principalmente a primeira. A outra forma que a gente viu também de fazer esse percurso em um tempo menor foi pulando. Nesse caso, foi feito 3 segundos também. E como da outra vez, né, a gente obteve uma velocidade média de 1 metro por segundo. Então, pessoal, aonde que eu quero chegar com todos esses testes que a gente fez? Eu queria mostrar para vocês que para ir de um ponto A a um ponto B, a gente vai ter um tempo de execução, né? E para diminuir esse tempo de execução, eu posso ter algumas formas em que eu vou acabar aumentando a minha velocidade de execução. E eu queria então mostrar para vocês, né, de uma forma mais experimental, que na química isso também é possível. Muito interessante, né? Como todas as disciplinas, na verdade, elas estão todas interligadas, né? Não são conhecimentos específicos que só servem para uma área, né? Trazendo essa questão de velocidade média para o assunto cinética química, a gente vai ter basicamente o estudo da velocidade em que uma reação ocorre. Então, olha só que interessante. Eu estou querendo mostrar para vocês que eu consigo mudar a velocidade de uma reação química. Então, basicamente, eu estou mostrando para vocês que quando eu tenho alguns reagentes, eles vão demorar um tempo, né, para os reagentes reagirem e formarem os produtos. Só que esse tempo de reação eu consigo modificar de algumas formas que a gente vai ver mais para frente. Essa forma de modificar esse tempo de reação, como vocês viram ali, né, no experimento que a gente fez, a gente está basicamente mudando a velocidade da reação. Agora, na química, a gente não está mais analisando a distância, mas a gente está analisando os reagentes e o tempo da reação também. A velocidade média aplicada, então, né, na cinética química, ela vai ser a concentração, ou seja, a quantidade dos produtos, dividido pelo tempo da reação. E o estudo disso, então, é chamado cinética química. Então, vocês devem estar se perguntando, né? Por que é interessante estudar a velocidade das reações? Bom, se a gente for analisar em um âmbito industrial, quanto menor for o tempo de reação para a formação de alguns produtos que será disponível nos mercados, melhor. Porque quanto mais daquele produto for feito em menos tempo, mais exemplares do produto podem ser enviados para serem vendidos. E quanto maior for a venda de um produto, maior o lucro para as empresas. Outro ponto também, ainda levando em consideração o âmbito industrial, é que quanto mais rápido for a reação e dependendo da técnica usada para diminuir a velocidade dessa reação, menor será pago em custos que a fábrica pode ter na produção desse produto. Então, né, a gente tem como exemplos desses custos, né, que podem ser menores, a quantidade de reagente que foi usado para a reação e a energia que demanda essa fabricação, né? A energia, eu quero dizer, as máquinas, né, que tudo depende de energia, né? E essa energia elétrica, por exemplo, ela tem um custo, né? É cobrado das empresas. Bom, e no nosso cotidiano, de pessoas que não estão fabricando nenhum produto? É interessante esse estudo, por exemplo, no preparo e cozimento de comidas. Quando você for preparar o seu achocolatado, quando for fazer um café solúvel, quando for preparar, né, então, os seus alimentos, tudo isso você pode usar de auxílio do estudo da cinética química e as formas de mudar, né, a velocidade em que você vai poder fazer o seu achocolatado, você vai poder cozer as suas batatas, fritar carnes. Bom, pessoal, a nossa aula introdutória de cinética química, ela termina por aqui
e eu espero vocês nas próximas aulas.